Bem, na entrevista do dia, hoje nós estamos recebendo o Emerson Luiz Apel, ele que é gerente de esportes e relações institucionais e organizador do CBC e Clubes Expo. Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, realiza de 22 a 25 de abril em Campinas mais uma edição do CBC e Clubes Expo, consolidando como o maior encontro de formação, conhecimento, inovação e negócios do esporte clubístico brasileiro. Ô Emerson, muito obrigado pela sua participação, a sua vinda aqui. Esse evento já participei em algumas oportunidades e é um evento extremamente importante. Gostaria que você falasse para a gente como é que vai ser o evento deste ano lá no Royal Palm Hall. Abraço, muito obrigado, boa tarde. Olá, Batista, olá, amigos telespectadores e amigas telespectadoras. É um prazer para nós estarmos aqui falar daquele evento que para nós e para o segmento esportivo do país é um dos maiores, se não o maior do país em termos de gestão esportiva, capacitação de dirigentes de clubes, associações e institutos. O evento ele acontecerá de 22 a 25 de abril no The Royal Palm Hall, aqui em Campinas, e ele contará com aproximadamente 2.000 pessoas diariamente falando de gestão esportiva, falando de capacitação, falando de legislação esportiva, com diversos campeões olímpicos, campeões mundiais de seus esportes, palestrantes, são mais de 80 palestrantes. Nós teremos também anexo a esse evento o Fórum Nacional de Formação Esportiva, porque são vários eventos concentrados em um só. Nós temos, primeiramente, como eu falei, o Fórum Nacional de Formação Esportiva, que envolve vários clubes de diversas categorias pelo nosso país. Hoje, para vocês terem uma ideia, são 2.061 clubes integrados ao programa de formação de atletas do CBC. Clubes esses que eu falo, pequenos, médios, grandes, clubes monoesportivos, clubes multiesportivos. E dentro desse evento serão várias salas que esses clubes poderão estar aprendendo a melhorar as suas boas práticas de gestão. Além disso, existe o fórum com os presidentes dos clubes, o fórum de CI, que é o Conselho Interclubes, e também uma plenária magna com todas as palestras com grandes nomes do nosso esporte. E além disso, anexado a todo esse evento, o CBC e Clubes Expo. São mais de 100 clubes em seus estandes expondo os seus projetos esportivos, dando uma contrapartida à sociedade daquilo que os clubes executam com recursos públicos, lotéricos, descentralizados pelo CBC. Além também de estandes de empresas do segmento clubístico. Então, é um grande evento de capacitação, de network, mas sobretudo para mostrar a importância que é o clube dentro do cenário esportivo nacional. Vou começar a rodada de perguntas com o Valdemir Gomes. O Tigrão esteve comigo ano passado. Nós fizemos o programa da Rádio Bandeirantes lá dentro do evento. E o Tigrão ficou impressionado com o gigantismo, não foi isso, Tigrão? Foi isso. Um evento extraordinário, um orgulho, né, para Campinas estar sediando novamente um evento de tamanha magnitude. E o Emerson falou aí de passagem dos palestrantes, de grandes expoentes históricos do esporte brasileiro. Gostaria que você citasse, Emerson, alguns deles que estarão aí enriquecendo, abrilhantando o evento e, acima de tudo, palestrando e mostrando cases de absoluto sucesso ocorridos durante a carreira desses expoentes do esporte brasileiro. Muito bom, boa pergunta. Um dos painéis importantíssimos que nós vamos fazer é um painel com a Magic Paula e a Hortência Macari. A mediadora vai ser a Glenda Kozlovski. Um painel que vai ser discutido, e o tema do painel é muito interessante. Ele traz o seguinte slogan: apesar das diferenças, sempre juntas. Quer dizer, elas vão retratar a trajetória delas, de diferenças, de dificuldades e de sucesso até chegar no título mundial de basquetebol,
feminino. Nós sabemos que só são 7 países hoje que são campeões mundiais de basquetebol, tanto masculino como feminino, e o Brasil é um deles, com um título no feminino e 2 no masculino. Então esse é um painel interessantíssimo. Nós temos um painel também de grandes eventos internacionais esportivos, com os grupos que atuam nesses eventos da WSL, da World Surf League, da NFL e também do UFC, mediado pela Fabiana Bentes, do Instituto Sou do Esporte. Nós temos um painel também de multiplataformas, que será mediado pelo diretor de marketing do NBB, da Liga Nacional de Basquete, com figuras importantíssimas do nosso segmento. Um painel sobre a reforma tributária, com os presidentes da FENAClubes, da Confederação Nacional dos Clubes, Ariel do Bosco, presidente do COB, Comitê Olímpico do Brasil, presidente do Clube de Regatas do Flamengo, o BAP, o Batista, e que retratará hoje o que traz a lei sobre a reforma tributária, que vem impactando e que pode impactar, e é um assunto temerário, na gestão dos clubes em relação à tributação. Palestras interessantíssimas com o Robert Scheid, da Vela, um painel também sobre transição de carreira com expoentes do voleibol, com o Bruninho, do Vôlei Renata, com o Giovanni Gávio, campeão mundial, campeão olímpico de voleibol, mediado pelo campeão mundial André Heller, que também é daqui da cidade de Campinas. Outra palestra interessantíssima com o Gustavo Borges, nadador, expoente, campeão mundial, medalhista olímpico. Enfim, uma programação riquíssima e que os gestores aí vão ter a oportunidade de vivenciar neste nosso evento. Paulo e Hortência Paula, que estiveram juntas no time da Ponte, que foi campeão do mundo de basquete feminino. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Emerson, que está aqui conosco hoje. Emerson, parabéns pela organização, pelo evento, eu conheço também. Realmente vocês fazem um evento ímpar, de muito sucesso, já faz bastante tempo. A pergunta é sobre o clube associativo. Vou falar principalmente pela minha cidade, Jundiaí. Tem um clube que consegue sobreviver e o restante está com muita dificuldade. Nesse encontro, vocês também vão discutir isso em relação à parte administrativa, financeira, o hábito do consumidor, os hábitos da população que mudaram de 10 anos para cá? Parabéns mais uma vez pela iniciativa aí. Olha, excelente pergunta também, porque quando eu falei há pouco que nós temos hoje 2.061 clubes integrados à nossa rede nacional de formação esportiva, ao nosso programa de formação de atletas, existem clubes grandes, clubes aqueles tradicionais, você falou de Jundiaí, até já sei qual é o clube jundiaiense, que é um clube integrado também ao Comitê Brasileiro de Clubes, um clube fortíssimo, com uma bela estrutura. Mas também nós temos clubes médios que têm uma boa prática de gestão, porém não tem uma sede própria, uma sede estruturada, com a piscina, ginásio, salão social, e também aquelas associações pequenas, monoesportivas, por exemplo, uma dupla de remadores lá do interior do estado do Acre. Essa entidade também é beneficiária do nosso programa de formação, os recursos podem chegar até, por que não, às extremidades do nosso país, um país continental, e isso tudo a gente vai discutir dentro desse evento. Esses clubes, essas associações, institutos, inclusive facilitando a presença deles, nós enviamos até as passagens aéreas para os gestores, dirigentes, presidentes desses clubes, para estarem nessas capacitações. Então, o objetivo não é só o clube estar integrado ao programa de formação, mas sim se capacitar para ir melhorando as suas práticas, buscando as suas documentações, sobretudo as suas certidões, para que eles possam, até um determinado momento, que seria o ápice do programa, receber recursos na sua conta corrente para executar os seus projetos. Então, realmente é um evento de muito debate, de muita discussão, é pegar na mão desses clubes e fazer com que eles entendam que eles podem crescer, que eles podem melhorar, independentemente do seu tamanho, da sua estrutura e da sua infraestrutura. O CBC, ele capilariza esse recurso, ele democratiza esse recurso recebido pelas Loterias Caixa, por meio da Lei 13756 lá de 2018, fazendo com que sim esse recurso possa chegar não só nos grandes clubes, mas
em todas as entidades do nosso país. Breno Beretta, a sua pergunta ao Emerson. Ô Emerson, parabéns pelo evento, e a gente vê sempre o resultado final quando a gente fala de esporte, né? E muitas vezes a gente fica decepcionado com os resultados, principalmente nos Jogos Olímpicos. Por esse grande evento, dá para se ter uma ideia que o Brasil tem solução com relação a atletas. O que você acha particularmente que falta para os clubes colocar em prática para a gente ter mais resultados em grandes eventos? Excelente pergunta também, muito obrigado. Olha, o país ele está se construindo, e um dos propósitos não só do CBC, mas do Comitê Olímpico do Brasil, das suas confederações, dos seus clubes, das suas federações, enfim, o sistema federativo como um todo, é transformar-se sim numa nação esportiva, numa nação olímpica. O caminho ele está sendo percorrido. Hoje nós estamos muito melhores do que estivemos há uma década. Hoje, esse recurso chegando e beneficiando principalmente atletas de pequenas entidades, de pequenas associações, de pequenos institutos no Brasil como um todo, principalmente no apoio logístico à participação das competições, dos campeonatos brasileiros interclubes, já é um grande ganho. O CBC ele não faz nada sozinho, assim como eu estou aqui, né, ninguém faz nada sozinho, eu sou simplesmente um porta-voz de um timaço de profissionais de corpo diretivo do nosso CBC e da nossa FENAClubes, representando aqui, passando essas informações para vocês. E o CBC não faz nada sozinho. Nós temos as parcerias com as confederações de esportes olímpicos, também de esportes pan-americanos e também de esportes que não são nem olímpicos nem pan-americanos, como é o caso das manifestações esportivas de criação e identidade nacional. Então, até uma certa época, o CBC apoiava apenas esportes olímpicos. Depois passamos a apoiar esportes pan-americanos. E por meio de um dispositivo da nossa Constituição Federal, artigo 217, parágrafo 5º, os recursos a serem investidos também têm que alcançar as manifestações esportivas de criação / identidade nacional. Por quê? Porque tem esportes que estão enraizados na cultura do brasileiro. Vou dar um exemplo, o futsal. O futsal não é nem olímpico e nem pan-americano. O futevôlei, o beach tênis, o beach soccer. Então, o CBC tem por obrigação investir nesses esportes também. E com esses investimentos, com a capilarização desses recursos, esses 2.061 clubes estão nas 5 regiões do país, em todas as capitais dos 27 estados e do Distrito Federal, e também em uma cidade além de todas as capitais de todos os estados, fazendo esse recurso chegar. Então, o caminho é esse. O investimento precisa ser feito, está sendo feito, destacadamente pelo CBC, no apoio logístico à participação dessas competições, que são quase 400 competições nacionais, para vocês terem uma ideia. Hoje, competição nacional que é pactuada, apoiada por meio das parcerias com as confederações, envolvem desde a Superliga de Voleibol, desde o NBB, a Liga Nacional de Futsal, até um campeonato de base de um tiro com arco, de um karatê, enfim, todos esses esportes, e são 75 esportes, considerando masculino e feminino. Ô Emerson, muito obrigado pela presença. Conte aqui com a cobertura da Band e ótimo evento. Nós que agradecemos, todos estão convidados a fazerem parte desse grande evento, 22 a 25 de abril, The Royal Palm Hall, no complexo do The Royal Hotéis e Resorts. Emerson Luiz Apel, muito obrigado. Pode sair por aqui. Grande evento com a nossa participação.